situação do Leonardo Jardim, tá? Eu vou trazer aqui a situação apurada com relação ao Leonardo Jardim. Eu já vi gente falando de demissão do Leonardo Jardim, de saída do Leonardo Jardim. O treinador foi uma escolha do BAP, foi um desejo antigo do BAP, que já queria desde a gestão passada ter contratado. Dificilmente o BAP vai querer trocar treinador agora, nesse momento. Quem você teria para trocar? Seria Renato Gaúcho. Seria Renato Gaúcho. Então, eu sinceramente não acredito numa mudança de trem, como estão falando aí, né? Estão utilizando essa fala para falar sobre essa mudança de trem. Eu não acredito nisso agora, tá? Tô vendo muita gente já falar em possível demissão. Eu não acredito. Critiquei algumas situações do Felipe Luiz. Estou criticando também que o Leonardo Jardim não consegue botar esse time para jogar. A gente teve tanto o Varela quanto o Danilo, né, líderes do elenco, jogadores aí que já tem um tempo de Flamengo, reclamando da forma do Flamengo jogar. E a gente sabe que quando isso começa a acontecer é porque alguma coisa não está legal. Mas ainda dá tempo de mudar, tá? Cara, eu acho que é importante a gente trazer essa questão do Varela, que afirmou após o jogo que o time não vive o seu melhor momento e ressaltou a necessidade de trabalhar intensamente durante a pausa no calendário, porque vai ter essa pausa agora até o jogo contra o Vitória. E o Varela deixou claro que não está legal. O Danilo cobrou maior rotação da equipe e destacou que o Flamengo precisa melhorar significativamente. O Flamengo precisa melhorar a forma de jogar para competir por títulos, tá? Então, a gente sabe que se o Flamengo não melhorar, né, rapidamente, não resolver esses problemas rapidamente, a gente está com um problema muito sério nas mãos. A gente tem um problema porque é um time caríssimo, estão buscando contratação do Almada, né? Vou falar sobre isso, não tem nenhum avanço significativo. Inclusive, eu acho o seguinte, tá? Se a gente tem que ficar convencendo o jogador a vir se ele não quer vir, eu já acho isso ruim, tá? Tem que ver se realmente ele quer vir, quer jogar no Flamengo. Porque o Flamengo é para quem quer jogar. O Flamengo é para quem quer jogar. Eu fui o maior incentivador de contratar o Almada. Agora, essa demora, a gente sabe que muitas vezes o torcedor já está ficando irritado. Então, o técnico está cobrando. Eu falei para vocês mais cedo que foi mal visto isso aí internamente no Flamengo, essa cobrança do Leonardo Jardim por contratação, tá? Eu acho que a queda de intensidade do time, principalmente nos primeiros tempos, tem sido uma situação aí importante da gente falar. Eu acho que esse time jogou muita bola com o Felipe Luiz e com o Leonardo Jardim ainda não chegou a jogar muita bola. Eu acho que o Flamengo piorou muito defensivamente. O Flamengo teve aí a questão também de controle de jogo, qualidade de saída de bola, consistência também, como eu estou falando, defensiva. O Flamengo perdeu muito, tá? Os resultados, desempenho, não estão do jeito que também se esperava para um elenco com tanto investimento, com salários tão altos e tantos jogadores bons, que tem inclusive um upgrade do Felipe para agora, tem o Paquetá, tem o goleiro Andreu, tem contratações que chegaram, tá? E o mais importante a gente falar também é um time com um elenco tão forte, tão grande, mas que não consegue ter aí um repertório de jogadas coletivas, não consegue ter jogadas ensaiadas, né? E é importante a gente dizer que isso também já não é a primeira vez que acontece com o Leonardo Jardim recentemente, né? Teve uma grande passagem pelo Mônaco, já disputou Champions League e tudo mais, mas já de um tempo para cá ele não vem conseguindo. E é um bom treinador, é um excelente treinador, e eu fui um que comemorei a chegada dele, tá? Eu acho que tem que aproveitar esses 10 dias, porque não vai ser toda hora que vai ter essa pausa. Teve a Copa do Mundo, mas você não tinha todos os jogadores. E tem que aproveitar esse momento, porque é nesse momento que você tem que ajustar alguma coisa. Mas eu vou falar sobre uma situação aqui que eu apurei
com relação à declaração, a pergunta que fizeram sobre o Jorginho não tá bem, né? O Jorginho não tá bem, falou que o Jorginho não tava bem. Aqui, ó. Falaram que o Jorginho não. Perguntaram se o Jorginho não estava bem, o que estava acontecendo, e ele confirma que o Jorginho não estava bem. Esse tipo de declaração não pega bem no grupo, né? O grupo não fica feliz com esse tipo de declaração. E você sabe que no Flamengo é um grupo que vem de muitos títulos, né? É um grupo que vem de muitos títulos, é um elenco que está acostumado a ser campeão, é um elenco que está muito acostumado a ser campeão. Então você pega um time que está acostumado a ser campeão e um treinador que chega e vai numa coletiva e acaba expondo o jogador. Porque, por exemplo, se ele tivesse visto a entrevista do Jorginho, o Jorginho, depois do jogo, o próprio Jorginho comentou que ele não estava bem. Era o treinador pegar, o Jorginho falou isso depois do jogo e tal, mas eu acho que não é importante a gente falar sobre isso. Acho que a gente tem que falar da recuperação geral do grupo em geral, dos jogadores todos, né? Ele deveria ter colocado num coletivo. E acaba que isso aí coloca ele ali numa situação ruim com o restante do elenco. Só trazer aqui então as declarações dos jogadores, que eu acho que mostra aí que tem coisa para ser melhorada. Varela, acho que já não é o resultado ou sobre os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Eu acho que não estamos no melhor momento, temos que trabalhar, temos 10, 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar. Temos que trabalhar, tá? A gente teve a declaração do Jorginho também, ó. Estamos errando bastante na construção, na fase de construção. Eu estou errando bastante também, não estamos conseguindo encontrar essa saída, criar uma vantagem, o time dele está bem fechado. A gente talvez precise de um pouco mais de movimento contrário da frente e um pouco mais de movimentação, talvez, para poder encontrar uma triangulação e poder criar mais algumas chances. Então, o Jorginho deixando claro também nesse momento que tinha dificuldade de triangulação. O time não tem repertório, gente. Os jogadores estão incomodados. E aí a gente tem o Leonardo Jardim, ao invés de defender o grupo, expondo o Jorginho. E aí isso gera essa questão aí do grupo ficar, não vou dizer chateado, de perder o grupo, não é nada disso, tá? Mas gera essa chateação. E é um grupo que é campeão, que é multicampeão. Olha, a situação do Danilo. Obviamente existe essa insatisfação, é claro. Independente de onde a gente joga, a gente busca sempre a vitória, principalmente pelo momento. São 2 empates, né? A gente jogou mal, principalmente no primeiro tempo, né? Ele falando, são 2 empates seguidos em 2 circunstâncias onde, analisando bem, a gente esteve abaixo do nosso potencial. Então, cabe um exercício aqui de olhar para dentro, cada um de nós, de fazer uma autocrítica, usar esse tempo agora para tirar a pele e trabalhar. Mais um falando a mesma coisa, de se dedicar e de se recondicionar. Quem tiver de se recondicionar, porque depois a temporada volta com decisões importantes e não espera por ninguém. O Flamengo, se não resolver isso agora, o Flamengo depois, o Flamengo pode ficar aí jogando, cumprindo tabela no Brasileiro e fora da Libertadores, meus amigos. Ou é agora ou nunca. É um momento importantíssimo para dar a volta por cima, gente. Pelo amor de Deus. Onde já se viu, né? E os jogadores estão percebendo que isso está acontecendo, tá? Bem, é isso. Eu só queria trazer para vocês que falaram de demissão aí do Leonardo Jardim, de possível demissão. O BAP ainda não está com isso em pauta. Houve uma chateação da diretoria com algumas falas dele de cobrar contratação na coletiva novamente. O Boto tem um ótimo relacionamento com ele, mas isso expõe o Boto também, joga pressão para cima deles, o que é desnecessário nesse momento. E agora é hora de tentar encontrar o caminho novamente. E a informação é essa, eles não estão pensando em mudança, e até porque você vai botar quem agora? Vai trazer o Renato Gaúcho? Eu não acho uma boa ideia, nesse momento, trocar treinador, tá? Acho que um cara que chegaria ali com 100% de aprovação do grupo seria o Dorival Júnior, mas o Dorival acabou de chegar no São Paulo, né? Vai pagar a multa, não vai querer sair de lá também, né? Largar um trabalho no meio. E é isso, meus amigos. Eu acho que tem que ser do jeito que tá, tem que acreditar, tem que mudar. O cara é bom treinador. Agora ele precisa trabalhar. Ele precisa fazer a coisa acontecer. Não vai cair do céu, né, Otto? Não vai cair do céu.
Não vai cair do céu. Ele precisa fazer acontecer.